Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso Pré-IFMG de Língua Portuguesa da plataforma Mais IFMG. O meu nome é Bruno Lima e eu sou seu professor nesse curso. Essa é a sua aula de número 7 e hoje nós vamos tratar de alguns tópicos de norma culta, mais especificamente das vozes verbais e das orações subordinadas adjetivas. Vamos lá? Ô professor, mas não existem outros tópicos de norma culta? É claro que existem, né? Não apenas de norma culta, mas também de norma padrão. Só que por uma questão de tempo, foi necessário fazer uma triagem e selecionei aqui as vozes verbais e as orações subordinadas adjetivas. É muito importante que você lembre, que você saiba que esses são tópicos de norma culta, certo? Que nem sempre correspondem àquilo que nós entendemos como gramática normativa tradicional ou como norma padrão. Primeiro nós vamos tratar dessas duas, a voz ativa e a voz passiva, que certamente são as mais recorrentes na língua portuguesa. Nós usamos mais a voz ativa e a voz passiva na nossa comunicação cotidiana. Antes de eu falar o que seja cada uma delas, vamos dar uma lida nesse texto aí, nesse texto informativo. Vidro mal embalado fere coletores de material reciclável. Ele não percebeu que um dos sacos de lixo estava cheio de cacos de vidro e cortou-se. Fedner foi levado ao pronto-socorro, onde levou 6 pontos. Bom, nós temos aí vários verbos e, teoricamente, nós temos aí várias vozes verbais. Vamos pegar aqui a primeira ocorrência, né? Vidro mal embalado fere coletores de material reciclável. Eu encontro aqui o verbo ferir e posso perguntar aí, né, para os meus alunos qual é o sujeito dessa sentença, qual é o sujeito dessa frase. Muito possivelmente, meu aluno vai identificar vidro mal embalado como sendo o sujeito, certo? Fere é o verbo. E eu tenho aqui coletores de material reciclável como sendo aquilo que foi ferido. Então vejam só, eu consigo encontrar aqui um sujeito que, para a norma culta, para a gramática tradicional, está fazendo uma ação sobre os coletores de material. Então, nesse caso, eu teria a chamada voz ativa. Professor Bruno, o que é voz ativa? Voz ativa é quando nós encontramos um sujeito numa frase e esse sujeito faz uma ação sobre um outro termo que aparece aí na sentença, que aparece aí na frase. Ô Bruno, mas vidro mal acabado está fazendo a ação de ferir? Ao pé da letra parece que não, né, pessoal? Parece que o vidro mal acabado foi aquele instrumento, foi aquela coisa que feriu, e não a coisa que fez a ação de ferir. Parece que o vidro ele é usado para ferir, concordam? Então a gente tem aí uma voz ativa, que tem um traço de significado diferente daquilo que a gente pensa como sendo realmente a voz ativa. O homem chutou a bola. Eu não tenho dúvida que o homem é o sujeito e que o homem fez a ação de chutar. O vidro feriu o coletor de material. Será que o vidro ele foi lá e ele pegou e feriu? Perceberam? Então nós temos aí uma diferença de significado, tá? Tradicionalmente, vidro mal acabado é o sujeito que faz a ação de ferir. Só que se a gente observar com um pouco mais de cuidado, nós vamos notar que ele não é bem um agente aí, né? Então a gente força um pouquinho aqui a barra para encarar vidro mal embalado como sendo um sujeito agente, como sendo uma voz ativa. Notaram? E a gente continua, né? Fedner foi levado ao pronto-socorro. Fedner foi levado ao pronto-socorro. O sujeito está aqui, Fedner, né? O nome dele. Ele foi levado ao pronto-socorro. Aqui eu não tenho dúvida nenhuma. Fedner não faz ação. Ao contrário, ele é um sujeito que recebe uma ação. Nesse caso, ele recebeu a ação de ser levado ao pronto-socorro. Quando nós temos, então, um sujeito que não faz, mas que recebe a ação expressa aqui por um complexo verbal, né, pelo foi levado, nós temos a chamada voz passiva. Tá? Então essas são as duas mais recorrentes na língua portuguesa. Voz ativa, um sujeito que faz uma ação, e voz passiva, o sujeito que recebe a ação. Lembrando que a voz ativa nós temos aí esse caso, né? Vidro mal acabado, vidro mal embalado, perdão. Vidro mal embalado ele não é bem um agente, né? Mas ainda assim a gramática tradicional, a norma culta vai dizer para a gente que nesse caso nós temos a chamada voz ativa. A voz passiva, ela tem um detalhe interessante. Em muitos casos, em muitas construções, ela pode ocorrer com o verbo, aqui está, né, o verbo aluga. Nos dois casos, a gente tem o verbo alugar, seguido desse pronome, dessa partícula se. Então, se eu perguntar para vocês aqui, olha lá,
aluga-se salas comerciais e alugam-se salas, eu vou dizer para vocês que uma dessas construções está errada. Mas qual que está errada e por que está errada? Eu imagino que vocês, ao baterem o olho aí, muito possivelmente vocês vão dizer que essa daqui está errada, não é? Porque nós estamos tão acostumados, tão habituados a vermos por aí, aluga-se salas, aluga-se casas e assim por diante, que a gente já acostumou com esse tipo de construção. Mas, para a tradição gramatical, para a norma culta, o correto, né, o adequado para a norma culta seria alugam-se salas. Ô Bruno, mas por que isso acontece? Hein? Que coisa estranha, eu sempre vejo aluga-se salas, e eu também, né? Eu sempre vejo aí aluga-se salas, vende-se apartamentos, coisas desse tipo. E por que nós temos aí essa possibilidade, alugam-se salas? Como é que a gramática trata disso? Como que a norma culta vê isso, né? Por que é dessa forma? Bom, para a gramática tradicional, para a norma culta, nesses casos aqui de voz passiva, que é chamado de voz passiva sintética, por que ela é passiva sintética? Exatamente porque ela tem esse se, tá? Nesse caso, para a gramática tradicional, nós teríamos aqui um sujeito, e esse sujeito seria salas comerciais. Então, seria mais ou menos se eu dissesse salas comerciais são alugadas. Claro que nesse caso, né, salas comerciais são alugadas, eu não tenho dúvida nenhuma que salas comerciais é sujeito, está no plural, o verbo vai para o plural. Só que quando eu passo para a voz passiva sintética, aluga-se salas comerciais, parece que a gente perde um pouco essa noção de que salas comerciais é o sujeito. Então veja, ainda que a gramática normativa, a gramática tradicional, a norma culta, diga para a gente que salas comerciais é o sujeito e por esse motivo o verbo deveria vir no plural, não é assim que a gente entende, né, pessoal? Não é assim que a população tem escrito, não é assim que as pessoas se comunicam, tá? Então, em muitos casos, a gente vê sim essa forma alugam-se salas, que está correto para a gramática tradicional, que é o que manda aí a norma culta, só que em muitos casos, e talvez na maioria, a gente vai ver aí essa concordância sendo feita no singular. Ô professor, e qual das duas que eu vou usar, hein? Mais do que saber usar, é necessário que você tenha um olhar crítico sobre esses casos. Por que a gramática normativa, por que a gramática tradicional defende esse uso no plural? Você tem que ser capaz de argumentar. Bruno, por que ocorre aí esse outro tipo, aluga-se salas comerciais com o verbo no singular? Você tem que saber argumentar a respeito disso. Esse aqui não parece muito mais comunicativo? Não apenas parece muito mais comunicativo, como ocorre muito mais na nossa sociedade. Isso significa o quê? Que o falante da língua portuguesa tem optado por essa forma, aluga-se salas comerciais com o verbo no singular. A norma padrão, veja bem, norma padrão e não norma culta, né? A norma padrão, que está relacionada aí com a gramática normativa, a gramática tradicional, ela vai dizer para a gente que a voz passiva sintética equivale semanticamente à voz passiva analítica. E o que significa isso? Bom, significa que, teoricamente, as duas possuem significados muito próximos, significados equivalentes. Isso parece ter alguma relação lógica, né? Afinal de contas, é voz passiva nos dois casos. O que é a voz passiva sintética para início de conversa? Bom, nós encontramos a voz passiva sintética quando nós temos aqui um verbo seguido do pronome se. E do outro lado nós temos a voz passiva analítica, né? Nós não temos aí essa relação de algo sintetizado, né? Você não tem aí verbo seguido do se. A questão que se coloca é, será que de fato a voz passiva sintética equivale semanticamente à voz passiva analítica? Esse caso aqui é muito bom. Então, a gramática vai dizer para a gente que é possível fazer essa conversão. Aluga-se essa casa, é a mesma coisa que essa casa é alugada. Só que vamos pensar aqui no significado. Estamos aí andando por uma rua, nos deparamos com uma casa, na frente da casa tem uma placa, na placa está escrito aluga-se esta casa. O que a gente vai entender? Nós vamos entender que essa casa está vazia, que se eu tiver dinheiro e quiser morar naquela casa, eu posso alugar aquela casa, né? Ela está disponível para locação. Se você estiver na mesma situação, na mesma rua, na mesma casa, a mesma placa, só que na placa está escrito, essa casa é alugada. O que você vai entender? Você vai entender exatamente o oposto, né? Se essa casa é alugada, você vai entender que já existe gente morando ali. E se já existe gente morando ali, você não pode alugar aquela casa. Perceberam a diferença? Tá? Então, nós não podemos dizer que voz passiva sintética equivale à voz passiva analítica. Existe aí uma diferença de significado entre elas. Veja aqui esses dois casos. Nós estamos diante de duas ocorrências perfeitamente aceitas no português, né? O leite já ferveu, o tomate mofou.
Nós não temos aqui, em nenhum desses exemplos, a relação de agente, nós não temos aqui a voz ativa. Observem que o leite não faz ação de ferver, né? O tomate não faz ação de mofar. Eles são muito mais o quê? Eles são muito mais resultado de um processo. Então, o leite já ferveu, ele foi resultado do processo da fervura. O tomate mofou, ele é resultado aí de um processo, né, de mofar. O que eu estou querendo mostrar para você com isso? Muitas vezes nós temos aí, né, esse caso, por exemplo, frases, construções, orações que são plenamente aceitáveis, aceitas, faladas, escritas no contexto culto. Então faz parte da norma culta, mas não faz parte da norma padrão. Por que não faz parte da norma padrão? Simplesmente porque a gramática normativa, a gramática tradicional, não dá conta de explicar as vozes verbais em casos como esse aí. Vamos tratar agora da voz reflexiva, que está presente tanto na norma culta quanto na norma padrão. Olhando aqui esse slide, na parte superior, nós vemos o quê? Há uma mulher, né? Ela se observa no espelho. Bruno, o que isso tem a ver com voz reflexiva? É exatamente o que ocorre quando você vai lá no banheiro, você se olha no espelho. Você faz uma ação, a ação de ver, e você recebe uma ação também, né? Você recebe a ação de ser visto. Nós temos aqui esse texto, então isso vem a ser voz reflexiva. Nós temos aqui esse texto que você já conhece, né? Vidro mal embalado fere coletores de material reciclável. E aqui existe a chamada voz reflexiva. Olha lá por que nós temos a voz reflexiva. Ele não percebeu que um dos sacos de lixo estava cheio de cacos de vidro e cortou-se. Então ele fez a ação de cortar e ele recebeu a ação de cortar. Então ele faz e recebe a ação. Tá? Então nós temos aqui um sujeito que é ao mesmo tempo agente e ele é ao mesmo tempo paciente, do jeitinho que ocorre lá quando a gente se olha no espelho, né? Você faz a ação de ver e você recebe a ação de ser visto. E por fim, nós temos aí a voz recíproca, que também faz parte da norma culta e também faz parte da norma padrão. O que vem a ser a voz recíproca? A exemplo do que fiz lá no outro slide, vejam que aqui na parte superior nós temos dois homens se abraçando, né? Aqui eu não tenho um homem abraçando a si mesmo, então ele não faz e recebe a ação, não é isso. Ele faz a ação sobre uma pessoa, ele abraça uma pessoa e ele recebe a ação dessa pessoa também, tá? Então isso nós chamamos de voz recíproca. Veja aqui no texto, Alemanha e Portugal, né? Fala aí sobre futebol. Portugal e Alemanha encontraram-se em outras duas edições do Campeonato da Europa. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um verbo indicando para a gente a voz recíproca. Por quê? Portugal não encontrou Portugal, não. A Alemanha não encontrou a Alemanha, não. Portugal faz a ação sobre a Alemanha faz a ação sobre Portugal. Então, houve aqui a relação de reciprocidade. E como você já sabe, vamos tratar também das orações subordinadas adjetivas. Antes disso, vem a pergunta, o que é oração? Né? Como nós entendemos oração? Bom, oração é toda frase que tem verbo. Então, nessa charge aí que está na tela, vejam só. Uma estrela cadente, faça um pedido. Socorro. Bom, o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma frase nominal. Uma estrela cadente. Isso aí é uma frase nominal. Por que é uma frase nominal? Simples, porque não tem verbo. Então, uma estrela cadente, frase nominal. Faça um pedido. Agora sim, né? Em faça um pedido, o que aconteceu? Ocorreu aqui o verbo fazer. Então, faça um pedido é uma oração. Socorro! Socorro tem sentido completo, a gente consegue entender. É uma frase. É uma oração? Não é uma oração. Por que socorro não é uma oração? Porque socorro não tem verbo. Então, na construção dessa charge, o que a gente percebe? Há a presença de duas frases, uma estrela cadente, socorro, são as duas frases, e há a presença de uma oração. Faça um pedido, ali está, seria a oração. Agora que você já sabe a diferença entre frase e oração, vamos pensar aqui em como reconhecer as chamadas orações subordinadas adjetivas. Antes disso, vamos lembrar rapidinho o que é adjetivo. Você certamente já aprendeu aí na escola que o adjetivo é uma classe de palavras que serve para caracterizar um substantivo. Então, quando nós falamos livro interessante, livro é um substantivo, né? Existe uma coisa que se chama livro, e aparece ali a palavra interessante. O que interessante está fazendo com o livro? Está trazendo uma característica, não é verdade? Então, o que interessante é? Nós vamos dizer que interessante é um adjetivo. Professor, mas o que isso tem a ver? Bom, o que isso tem a ver? A oração subordinada adjetiva, ela sempre vai ter que ter um verbo, porque é uma oração. E se ela é adjetiva, isso significa que ela sempre vai se referir a um substantivo, caracterizando esse substantivo. Vamos ver aí na charge como é que isso funciona. E aqui temos um fóssil do Homo ignorantus,
que achava que arte, cultura, história e ciências não serviam para nada. Bom, tem um monte de verbo aqui, né? Verbo, verbo e verbo. Tenho 3 verbos, significa que eu tenho 3 orações. Tá. E professor, qual que é a oração subordinada, hein? A oração subordinada, ela está aqui, ó, ela começa com o quê? E por que nós vamos chamar essa oração de oração subordinada? O motivo é muito simples. Vamos tentar ler só esse trechinho aqui dessa oração subordinada. O que achava? Quando eu falo assim, que achava? Que achava? Que achava o quê? Fica faltando informação, né? Não dá para entender esse negócio. O que achava ele sozinho? A gente entende ali que tem o verbo achar, ok? Mas está faltando informação. Essa informação despregada, ela me diz muito pouca coisa. Ou seja, ela depende, ela precisa de outras informações para que a gente consiga entender o sentido global da mensagem, certo? Notem que achava, olha só, tem verbo aqui. Achava é um verbo. Se é verbo, é uma oração. Já vimos que essa oração ela está subordinada. Note agora que esse que achava se refere a homus ignorantus, que é um substantivo, né? O homem ignorante é uma expressão substantiva. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma oração subordinada adjetiva. Professor, tem aqui esse que arte. Posso dizer que esse que arte, cultura, história e ciência, também funciona como uma oração adjetiva? A resposta é não. Não é uma oração adjetiva. Por que não é? Porque para ser oração adjetiva, ela precisa o quê? Se referir a um substantivo. Aí vejam só, que arte, cultura e história está se referindo a quem? O que vem antes aí dessa oração? Ah, antes veio um verbo, olha só. Aquilo que aparece antes do que arte não é um substantivo, é um verbo. Por esse motivo, essa oração não é uma oração adjetiva. Tem oração adjetiva na charge? Tenho. Qual que é? Aquela que se refere a um substantivo, a oração que achava. Ok? Por fim, é importante que você conheça, que você saiba que as orações subordinadas adjetivas, elas são subdivididas, elas são subclassificadas em 2 possibilidades. A chamada oração subordinada adjetiva restritiva, que tradicionalmente aparece sem vírgula, certo? E a chamada oração subordinada adjetiva explicativa, que vem sempre entre vírgulas. Ah, professor, então é muito simples, é muito fácil, é muito simples, é muito fácil, mas é importante que você perceba a diferença de significado entre elas. Veja, quando dizemos os brasileiros que já foram vacinados podem sair sem máscara, é diferente se eu disser os brasileiros que já foram vacinados podem sair sem máscara. E qual que é a diferença? No primeiro caso, os brasileiros que já foram vacinados podem sair sem máscara, significa que somente os brasileiros que foram vacinados é que podem sair sem máscara. Então existe aqui uma relação de restrição, por esse motivo nós temos a chamada oração subordinada adjetiva restritiva, ou seja, ela restringe, né? Ela pega um grupo específico de brasileiros, somente aquele grupinho que foi vacinado é que pode sair sem máscara. No caso de baixo, os brasileiros que já foram vacinados podem sair de casa. A ideia que passa na chamada oração subordinada adjetiva explicativa é que todos os brasileiros podem sair de casa, sem máscara. Por quê? Porque todos já foram vacinados. Certo? Bom, estamos chegando ao fim e eu vou pedir para que você amplie seus conhecimentos. Não deixe de ler o capítulo referente à semana 7, viu? Explore os textos indicados, faça os exercícios. Bons estudos e até a próxima.